Olá, amigos e amigas da TV Cidade, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Viver Corpo e Mente e Espírito. Hoje nós estamos aqui em mais um programa trazendo mensagens de autoconhecimento, de bem viver, de como estar melhor, né? Nosso programa busca uma qualidade de vida melhor, pensando sempre no nosso estado emocional, da nossa saúde física e espiritual também. E hoje nós vamos abordar um assunto muito badalado nas redes sociais, muito comentado nas Olimpíadas, né, nossa última Olimpíada em Paris, que é o tratamento, a terapia. E para isso, né, eu gostaria de lembrá-los de que nós tivemos duas atletas muito importantes, uma medalhista brasileira que trouxe 2 medalhas para o Brasil, né, e que aderiu e que abriu, né, ao público a importância de fazer terapia e quanto isso ajudou ela a superar crise, a superar expectativas, né, de vitória e como ela conseguiu chegar aí, que é a nossa atleta Rebeca Andrade. E a atleta também dos Estados Unidos, né, a Simone Biles. Então, assim, com um modelo, com o exemplo delas, né? E outros tantos, né? Hoje eu vi uma entrevista também da Juliana Paz, dizendo da importância da terapia na vida dela para superar crises. Então, eu gostaria de hoje eu estou trazendo para vocês hoje uma pessoa que faz terapia comigo, que é minha paciente e que está num lindo processo de autoconhecimento e de autovalorização, melhorando a sua autoestima. E hoje eu trouxe ela aqui para ela dar um depoimento, para ela falar um pouco dela, da importância da terapia na vida dela e por que ela chegou até a terapia, né? Mas em primeiro lugar, já que seja bem-vinda ao programa Bem Viver Corpo e Mente e Espírito. Muito obrigada. Seja bem-vinda, então, e assim, você poderia se apresentar, né, para os telespectadores, dizer, né, quem você é e eu sei que você tem, né, a gente já sabe sobre os teus talentos, né, eu quero que você ressalte da tua arte. Então, meu nome é Jaqueline Matana, eu tenho 21 anos, ainda não saí da crise dos 20. Claro, eu não estou nem perto de uma atleta como a Rebeca Andrade, mas pensando assim no quão importante, no quanto elas passam por pressão e estar lá se apresentando diante de público, o mundo inteiro está assistindo. É a pressão de um mundo inteiro, do país inteiro que elas têm. De como ninguém pensou antes do quão importante seria trabalhar o psicológico de uma pessoa para conseguir lidar melhor com essa situação. E isso se encaixa também na nossa vida no dia a dia, porque querendo ou não, tem muitos desafios que a gente enfrenta, seja profissionalmente, nos nossos relacionamentos, na família, que se a gente tiver certa inteligência emocional, que é uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, se tornam muito mais fáceis de serem resolvidos. A vida se torna um pouco mais fácil de ser vivida quando você consegue entender as suas emoções, entender os seus traumas. E aos poucos, eu ainda estou nesse processo, aos poucos descobrir quem você é. Porque eu entrei nesse processo de buscar tratamento quando eu percebi que eu não sabia mais quem eu era. Quando eu tinha me perdido de mim mesma, quando eu não confiava mais em mim. Então, precisei buscar ajuda. Primeiro, a gente pensa em soluções práticas, digamos assim, né? Como tomar medicações. Só que isso não resolve. Por isso que se chama remédios. Eles remediam o problema. O problema está em traumas, em situações que a gente passou, em hábitos, em crenças que a gente precisa mudar, rever, e valores que a gente tem também que prejudicam muito a nossa vida adulta. Eu acho que você podia dizer qual era o teu quadro, o que você tinha como diagnóstico? Meu diagnóstico era ansiedade
Esqueci a palavra. Ansiedade generalizada e depressão profunda. E quem que te indicou? Como é que foi esse processo? Você tinha algum preconceito? Já que sobre terapia, você já tinha feito antes? Ou tinha algum preconceito de não precisar, de ser fraca, de quem busca terapia não, né, não ser forte o suficiente? Como é que era? Tinha esse preconceito ou você sempre foi mais aberta? Eu não. Eu sempre fui mais aberta e sempre achei que seria interessante, que seria necessário. Mas eu convivi por muito tempo com pessoas que até hoje batem o pé no chão e dizem que não, que terapia é frescura, que não sei o que não acreditam, que não funciona. Que só falar não funciona. Que só falar não funciona, mas falar funciona sim, falar resolve, por incrível que pareça. Às vezes a gente não percebe a solução do problema até que tu tá lá sentada na frente do psicólogo, soltando todas as bombas, e quando vem a tua cabeça estrala assim e tu pensa, nossa, mas como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não olhei por esse lado antes? O insight, né? O insight. Dá aquela caída, caiu a ficha, né? E, claro, é necessário muito da ajuda do profissional, porque eu fiz 2 anos de terapia com outro profissional que não evoluí muito, não me ajudou muito nas questões que eu precisava. E menos tempo de terapia com o profissional certo, com uma pessoa que se encaixa contigo. Tem isso, né? Tem isso. Empatia. Empatia, o jeito, as personalidades. Na metade do tempo, eu já evoluí muito mais. Acho que 3 vezes mais do que eu evoluí em 2 anos. Perfeito. O quadro, então, era de depressão profunda e ansiedade generalizada. E hoje tu já te sente muito mais empoderada, muito mais se entendendo mais e se valorizando mais. A terapia trouxe isso para ti, Jaque? Trouxe. Eu ainda enfrento os meus monstros. Todo mundo tem os seus monstros debaixo da cama. As sombras, as coisas que ficam, os pensamentos intrusivos que ficam no fundo da cabeça. Mas eu tô conseguindo lidar melhor com os problemas. E a cada nova evolução, o sentimento de gratificação cresce um pouco. E eu estive sim no fundo do poço, mas uma pessoa muito inteligente me ensinou que o fundo do poço ele tem molas. Quando você chega lá embaixo, você não... E também não tem outra saída. Ou você sobe, ou permanece lá. Ou afunda de vez. Ou afunda de vez. A depressão profunda, né? Ou a depressão maior, que é o diagnóstico também que se chama, né? Ela vem junto com pensamentos bem autodestrutíveis, né? E você passou por isso, já que eu acho que era importante trazer para as pessoas entenderem um pouco mais. E como você vê hoje esses sentimentos? Os pensamentos intrusivos, a sensação de não saber o sentido da tua existência. Às vezes a gente se para pra pensar, a gente não percebe um sentido na existência. Muitas vezes eu me senti completamente perdida e não via nem a necessidade de estar aqui, o que é uma coisa muito triste. Então, aos poucos com a terapia, eu voltei a sentir o sabor das coisas, a sentir o prazer nas pequenas coisas, a segurança, a autoconfiança para resolver os meus problemas, porque eu fugia deles. E isso ia me deixando, me fazia me sentir cada vez menor, né, como pessoa. Quando a gente não consegue enfrentar as situações, a gente se sente muito pequeno. Baixa muito a autoestima. E abaixa muito a autoestima, exatamente. E chegou a esse ponto de pensamentos autodestrutivos, né? Sim. E que isso só piorava a situação. Com certeza, só piorava a situação. Não só pra mim, mas também para as pessoas que me amam, as pessoas que convivem comigo. Não tem como não afetar, né? A gente pensa que só tá machucando a gente, mas a gente tá machucando as pessoas ao nosso redor também. Inclusive, é um assunto bem sério, né? Mas várias vezes eu já pensei em suicídio. E eram pensamentos que vinham na minha cabeça contra a minha vontade. Mas eu já estava ali no fundo do poço tão pra baixo que eles simplesmente vinham. A única saída que você via era essa. E daí, aos poucos,
Mas eu sempre pensava, eu não posso fazer isso com a minha família, não posso fazer isso com as pessoas que me amam, com as pessoas que estão ao meu redor. E eu fui conseguindo, mas com a terapia eu percebi que não é só pelas outras pessoas, é por mim também. Em primeiro lugar, Jaque. Em primeiro lugar, estamos trabalhando nisso. Temos que se colocar em primeiro lugar. Ninguém, né, dá alegria para ninguém, ninguém faz bem para ninguém se não estiver bem. Né? E nesse processo de ir me encontrando, de descobrir quem eu sou e sair para fora do poço, eu tô conseguindo focar mais nas coisas que eu realmente gosto, nas coisas que eu quero fazer para minha vida. No momento ainda não é possível trabalhar com a arte. Não é possível viver da arte, né? Mas você eu trabalho com já ela. trabalha com a arte, né? Você tem um blog. Sim. Junto com uma amiga, né? E que mais que você faz? Primeiramente, a gente tem esse blog de escrita criativa, que a gente escreve nossos textos e publica por enquanto de forma anônima, usando pseudônimos, mas que a gente pretende abrir para uma comunidade de escritores que querem postar os seus textos, querem compartilhar as poesias, músicas, tudo que for escrito de uma forma anônima. Ou, enfim, se quiser se apresentar também. Nós estamos criando essa comunidade para que escritores possam interagir com outros escritores. Que legal. Eu gosto muito de escrever. Eu estou num projeto que é um livro que eu estou escrevendo, mas ultimamente tive uns bloqueios criativos, então é um pouco complicado. Mas eu também gosto muito de pintura, gosto muito de desenho. Sempre fui apaixonada por desenhos animados. E tanto que meu sonho seria trabalhar criando personagens animados para desenhos, séries, jogos. Perfeito. Ou como escritora também, porque eu adoro criar mundos e eu tenho uma imaginação muito fértil. E às vezes isso me torna até um pouco infantil. Teu lado criança. Meu lado criança, né? Mas eu aprendi a amar o meu lado criança. Aceitar. E eu tô sendo muito mais feliz deixando o meu lado criança aproveitar o que eu não pude aproveitar quando eu era mais jovem. Exatamente. A questão da paixão pela moto também, né? Pela liberdade que a moto dá no andar, né? Isso é bem, bem marcante na tua vida também, né? Foi uma conquista que, em grande parte, foi por causa da terapia. Porque era muito medo de, ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar, ai meu Deus, eu não vou... Minha família não quer que eu tenha uma moto, não sei o quê. Mas um dia tu me disse assim, tá, mas se tu não conseguir pagar é só vender. Então eu parei e pensei, é só vender, a vida não é tão complicada assim. A maioria dos problemas que a gente cria estão aqui na nossa cabeça. A situação não é tão ruim assim. Aí eu sofri um acidente com a moto, não foi culpa minha, mas aconteceu. A moto tá lá pra arrumar, inclusive fiquei bem triste, bem chateada, porque foi a minha primeira conquista e já tá me dando muitos gastos. Mas nós já trabalhamos isso na terapia, né, já que mesmo sabendo andar, tem os exímios motoqueiros que se acidentam. Sim. Tem, né, quem sabe andar de bicicleta se acidenta, se machuca. Então, foi uma situação que aconteceu, né, e temos que resolver. Né? Exatamente. Partir para a solução e não estar se culpando e sair do processo culpa, punição. Né? Isso. Não foi culpa minha, mas a forma como eu vou lidar com essa situação, como eu vou me sentir, como eu vou resolver tomar os próximos passos, isso sim sou eu que decido. Exatamente. Então isso sim é minha responsabilidade. Exatamente. Ou ir em frente, né? Resolvendo os problemas, resolvendo as adversidades que a vida está te impondo, né? E tendo coragem para isso. E eu acho que eu sempre falo que quem busca terapia é o verdadeiro corajoso. Eu falo aqui no meu programa, quem acompanha, muitas vezes as pessoas se pensam que são fracas porque precisam de ajuda, que seriam fracas, né? Mas eu acho que é o contrário, é quem tem autoestima para mudar, quem tem autoestima para enfrentar seus monstros, né? E seus desafios de superação. E tu é uma menina,
praticamente uma menina, né, 21 anos, que não tem medo de se modificar, de se superar, de olhar para dentro de si mesma, né, e olhar suas limitações, mas ver também que tem muito mais coisas boas, né? Tu tem muito mais qualidades do que limitações, já que eu acho que isso é uma grande aprendizagem na terapia para ti. Além de que uma parte mais difícil é olhar para si mesma e reconhecer as próprias limitações. A gente consegue sempre botar a culpa no outro, porque é mais fácil. Mas projeção, a gente fala em psicologia, né? Mas é preciso bastante coragem para enfrentar, às vezes, o que a gente não gosta em nós mesmos. E a gente tem que enfrentar e tem que aprender a amar esse lado também. E a terapia, ela tá aqui para isso. Exatamente. Então, assim, o teu lado artístico é pintura, é escrever, né? E isso te alivia muito a tensão interna, porque eu oriento sempre meus pacientes que, de alguma forma, nós temos que botar para fora. O chorar também, né? Eu acho que nós podemos falar do chorar, sim, né? Do botar para fora em lágrimas, né? Que o choro é a lavagem da alma, né? A lavagem, né, aquela higiene da alma que a gente precisa estar fazendo regularmente, porque ninguém é de ferro e todo mundo passa, né, por conflitos e desafios e crises ao longo do seu desenvolvimento. E esse é uma coisa que eu acho que a gente trabalha bastante na terapia, já que essa questão da vitimização, né, que é o nosso ponto de chegada. Como é que hoje tu vê essa questão de se sentir vítima, mas ao mesmo tempo se empoderar? Eu acho que mudou, né? Se permitir ser vítima. Sim. Se permitir o chorar, o doer, né? Mas depois disso... reconhecer e pensar na situação depois que passou. Bom, eu me vi numa situação em que eu estava chorando muito e me sentindo muito como vítima, em momentos em que não seria muito adequado no dia a dia. E a gente conversou bastante e a conclusão foi de que o momento de chorar e me vitimizar é na terapia. No restante do dia a gente precisa se manter. Eu consigo me manter. E realmente a gente precisa, não é comum do ser humano. Mas eu cresci com muita gente, convivo com muita gente que me diz que chorar é sinal de fraqueza, que não chora porque não quer mostrar que ficou magoado, enfim, que é contra chorar. Mas eu também conheço pessoas que nunca choraram, que sempre usaram essa casca de proteção, de esconder essa carapaça, de esconder lá dentro os sentimentos, e disseram que sentem até inveja de quem consegue chorar. Porque eu acho o nó na garganta, aquele que vem antes da gente cair nas lágrimas, é uma sensação horrível, né? Mas depois vem as lágrimas, você chora e em algum momento vai passar. Alivia. Mas quando o nó fica aqui e não sai nada, eu acredito que deva ser tão horrível quanto. O nó, às vezes, não nos deixa nem comer. Né? Não nos deixa nem nos alimentar para manter a saúde física. E às vezes vamos até definhando, porque a comida parece que não passa naquele nó. Você teve uma experiência assim? Eu tive um tempo em que eu não sentia vontade de comer, não sentia fome, simplesmente não sentia fome, não sentia necessidade de levantar da minha cama e comer, de tomar banho, coisas básicas que antes eram muito importantes para mim. Passar uma maquiagem, pintar as minhas unhas, passar um batom, me arrumar antes de trabalhar. E aos poucos eu tô conseguindo recuperar isso de volta. Cuidar de mim. Cuidar de mim foi uma coisa que eu deixei completamente de lado quando eu entrei em depressão. Que eu simplesmente me deixei de lado. Então, e ninguém poderia fazer isso por mim. Era uma coisa que eu tinha que fazer. Eu perdi 8 quilos. Perdi muito cabelo. Fiquei com uma saúde bem precária. Mas agora eu tô voltando aos poucos. Consegui
voltar a fazer exercícios. Olha, isso é muito importante, né? Gera bons hormônios, né? Endorfina, serotonina, né? Parei de fumar também. Perfeito. Foi muito difícil, mas foi uma grande conquista também. E praticando o hábito de ser mais gentil comigo mesmo. Isso é o mais importante, né, Jaque? Porque normalmente a gente sempre se preocupa com o outro no processo de depressão. O que eu estou fazendo com o outro? Tá fazendo, com certeza tá fazendo. Mas nós temos que gostar é de nós. A gente tem que se valorizar, tem que aprender a se amar com essas limitações que a gente falou. E os outros vão se beneficiar mais depois, mas primeiro é nós. É egoísmo? Egoísmo não é uma palavra forte, mas eu acredito que dá para dizer que tem que ser egoísta um pouco, sim. Olhar para si primeiro, para depois poder pensar nos outros. Se a gente pensar nos outros primeiro, nós estamos fadados ao desespero, à tristeza, se culpando cada vez mais, não é? Não só sobre ser egoísta, mas também a questão do amor próprio. Que tem que ser muito trabalhado para que você tenha. Porque é muito difícil a gente se amar do jeito que a gente é. Eu ainda tenho muitas coisas em mim que eu não gosto, que eu detesto, enfim. Mas tem uma frase, um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, em que a Alice pergunta pro coelho branco se ele a ama. E ele responde que não. A Alice fica furiosa e o coelho explica que como ele poderá amá-la se ela mesma não se ama. E ao mesmo tempo, também a gente já me peguei pensando como eu vou conseguir amar uma pessoa se eu mesma não consigo me amar. Então, a gente precisa ter amor aqui dentro para conseguir dar amor pro próximo e se sentir melhor consigo mesmo. O egoísmo que eu digo é isso, né? É pensar em si para se amar, né? Para depois amar. Então, o termo às vezes é meio pesado e a gente pode trocar, né, de nome, né? Autocuidado. Autocuidado. Né? Preservação até, né, Jaque? Exatamente, né? Então, assim, foi ótimo estar com você aqui, trazer você aqui com esse depoimento, né, muito humano, muito significativo. E eu gostaria que, para finalizar, você pudesse, né, deixar uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui, deixando uma mensagem de incentivo à vida, né? Acho que o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que a gente tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa, abrir um pouco mais o nosso pensamento e não é errado buscar ajuda. Se você não se sente bem, é essencial que você procure ajuda. A vida, ela é muito linda, mas ao mesmo tempo muita coisa ruim acontece com as pessoas. Quem disser que não sofre tá mentindo. Então a gente tem que se munir das armas que a gente tem para conseguir enfrentar a tristeza, conseguir enfrentar a depressão, conseguir enfrentar os momentos difíceis, para conseguir colher os frutos bons no futuro. Eu agradeço muito a tua presença aqui, foi maravilhosa. Eu que agradeço. E eu queria deixar um abraço a todos vocês e agradecer que tenham nos acompanhado até aqui. Um beijo no coração de todos.